Bom dia, amigos da Rede Jurídica. Hoje o encontro, o programa Encontro com a Justiça será um encontro especial, um evento especial, pois se trata de um desagravo que a Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro, a AMAERJ, promove em favor do desembargador Ciro Darlan. O desembargador Ciro Darlan, ele sofreu ataques de diversas ordens, por instituições do Estado, por setores conservadores da mídia, em razão de seu posicionamento pela democracia e contra o Estado policial, em razão de suas decisões e suas declarações em favor da cultura jurídica democrática, do Estado de Direito e da afirmação dos valores próprios de uma sociedade que há de ser democrática e republicana. Estão presentes diversas entidades, dentre as quais a Associação Juízes para a Democracia, o Instituto dos Advogados Brasileiros e outras entidades. Estão presentes membros da sociedade civil, instituições da sociedade civil, inclusive crianças que tiveram contribuições nas suas vidas pelo trabalho desenvolvido pelo desembargador e ex-juiz da Infância e Juventude, Ciro Darlan. É com muito orgulho que a Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro, a AMAERJ, promove neste dia este evento, este desagravo ao desembargador Ciro Darlan em razão das suas decisões, da sua atividade jurisdicional e das suas declarações em favor da democracia e contra o Estado policial. A Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro realiza o ato de desagravo ao desembargador Ciro Darlan, membro da 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. A sessão é realizada em decorrência dos ataques sofridos pelo exercício de atividade jurisdicional e do direito constitucional de manifestação do pensamento. A AMAERJ entende que a independência judicial é a garantia aos juízes em prol da sociedade, incluindo a liberdade do exercício jurisdicional, afastada de qualquer injunção interna ou externa, bem como a liberdade de manifestação do pensamento. A AMAERJ conclama a sociedade pela garantia dos valores constitucionais, relembrando que a defesa da democracia, do direito de manifestação e do Estado de Direito é dever de todo magistrado, enquanto mais se posicionarem por tais direitos, seja em suas decisões, atividades acadêmicas ou no exercício do direito de manifestação do pensamento, mas estarão atuando em prol das garantias que hão de ser defendidas para todos. O desagravo ao desembargador Ciro Darlan é o meio de afirmar a independência judicial em momentos de supressão dos direitos, dos ataques à independência judicial. Agradecemos e registramos a presença do presidente da ala dos componentes da Mangueira, o senhor Ninho, da Associação dos Peritos do Estado do Rio de Janeiro, a doutora Denise Gonçalves Moraes, presidente da Comissão pelo Comitê da Vida, doutora Maria Borgais, Associação Beneficente Amar, doutor Roberto dos Santos, do vereador Jefferson Moura, do diácono da Diocese de Duques de Caxias, Sebastião Medeiros. Convidamos a todos para a execução do hino nacional brasileiro. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio
desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, toda prata, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, mais vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velas forte padre do colosso, que o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, pois filhos destes sol as mãos de ti, pátria amada, Brasil. Agradecemos ainda a presença dos desembargadores, juízes, dos movimentos sociais presentes nessa sessão de desagravo. Ouviremos neste momento o excelentíssimo senhor Dr. Rocidélio Lopes da Fonte, presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro. Bom dia a todos, sejam bem-vindos aqui à nossa casa. Eu gostaria de iniciar dizendo que esse ato é um ato de autonomia do Poder Judiciário, é um ato de reafirmação da independência funcional e de opinião de qualquer juiz no Estado do Rio de Janeiro e no Brasil. Não se trata de um ato corporativista. Nós entendemos que talvez seja natural que as outras instituições se incomodem com os posicionamentos mais firmes do Poder Judiciário. Mas isso não nos impede de reafirmar a nossa autonomia e a nossa independência. Esse ano, particularmente, tivemos alguns problemas nessa ordem, e envolvendo alguns processos de ampla repercussão social, o que é natural. Todo e qualquer juiz está acostumado a lidar com processos de ampla repercussão social e manter a sua firmeza e sua autonomia. Especificamente nesse ano, em relação a um processo especificamente, nós tivemos um juiz sendo representado no CNJ, o que é uma coisa inusitada em razão de uma decisão judicial. E isso causou espanto a todos nós. A Associação dos Magistrados se manifestou imediatamente, a Associação dos Magistrados Brasileiros se manifestou imediatamente. E a primeira pessoa que ligou para mim no dia seguinte a esse acontecimento foi o desembargador Ciro Darlan, dizendo: olha, nós precisamos fazer um desagravo a esse juiz pelo que aconteceu. E em seguida nós vimos acontecer alguma repercussão de mídia envolvendo o nome do desembargador Ciro Darlan a respeito de uma mera entrevista que ele deu à imprensa, à BBC, onde ele manifestou a sua opinião em determinado tema, e essa opinião retirada do contexto transformou uma coisa simples numa forma de pressão a um desembargador do Rio de Janeiro. Isso é inaceitável. A Associação dos Magistrados não está aqui em um caráter corporativista, mas em um caráter de defesa, da defesa intransigente da autonomia do juiz, não só na sua manifestação dentro do processo, mas como cidadão na sua capacidade e poder de fazer e dar a sua opinião. Houve um crescente dessa situação, o que leva a AMAERJ a defender o desembargador Ciro em todas as instâncias em que isso ocorreu, nas esferas administrativas e criminais, e nós fazemos isso com todo o juiz que sofre qualquer tipo de representação ou qualquer tipo de pressão. A associação existe para isso, na defesa do seu associado. E especificamente, esse ato é um ato não só do desembargador Ciro, mas também para o juiz Flávio Itabaiana Nicolau, nessa defesa da instituição.
Nós, juízes de direito, estamos acostumados a posições divergentes e aceitar as posições divergentes. Podemos discutir e brigar entre nós a respeito do posicionamento individual de cada um, que traz uma carga cultural, familiar, o que é natural, até posição ideológica. Mas não admitimos que essa manifestação ou que esse pensamento possa ser transformado em qualquer tipo de representação contra o juiz ou o desembargador desse tribunal. É um ato de afirmação a essas instituições para dizer que a Associação dos Magistrados, a nível estadual e a nível nacional, não deixará que isso aconteça de forma impune, sem a nossa manifestação clara e precisa. Quero agradecer a presença aqui dos desembargadores e juízes presentes. Estou vendo aqui o desembargador Fernando Ribeiro de Carvalho, ex-presidente da Maerj e ex-presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, desembargador Rogério de Oliveira, desembargador Marcelo Anátucles, juíza Denise Apolinário, juiz João Batista Damasceno, juíza Simone Nassif, desembargador Fernando, lá atrás, não tinha visto Fernando, e quero convidar a fazer uso da palavra o doutor Joel. Onde está Joel? Está lá atrás. Joel, juiz de direito, Joel, que é o nosso coordenador do Juristur. Quero chamar para fazer uso da palavra o juiz doutor João Batista Damasceno. Quero dizer que a palavra posteriormente será franqueada a todos. Muito obrigado. Bom dia. Acho que esse ato de desagravo ao desembargador Ciro Darlan, ele expressa a nossa preocupação com o Estado de Direito, com a difusão da cultura jurídica democrática, no momento em que as instituições se apresentam truculentas ao Estado de Direito e, lamentavelmente, com setores da própria mídia. Eu pensei aqui um texto do Nilo Batista, falando do linchamento que a mídia provoca e que depois é endossado por certas instituições não compromissadas com o Estado de Direito. Disse o Nilo Batista que essa expedita truculência, na sua modalidade comunicacional pós-moderna, o linchamento virtual, já é largamente praticado pela mídia, sem defesa, sem qualquer garantia, sem processo, sem reflexão. Reputações de pessoas, mas também de instituições e até mesmo de poderes, são arruinadas da noite para o dia, quase sempre irremediável. Eu vou ler aqui algumas notas de instituições, sobre a liberdade de manifestação do pensamento, expedidas em razão desses ataques ao desembargador Ciro Darlan por suas declarações e por sua atividade jurisdicional. Da Associação Juízes para a Democracia, nota em defesa da liberdade de manifestação do pensamento. A Associação Juízes para a Democracia é entidade não governamental e sem fins corporativos, que tem por finalidade estatutária o respeito absoluto e incondicional aos valores próprios do Estado democrático de direito, a promoção e defesa dos princípios da democracia pluralista, bem como a difusão da cultura jurídica democrática, repudia ataques contra magistrados em razão de manifestação do pensamento, notadamente quando voltada para a defesa do Estado de Direito e das liberdades democráticas. Defendemos a independência judicial em prol da sociedade, o que inclui tanto a liberdade do exercício jurisdicional, afastada de qualquer injunção interna ou externa, quanto a liberdade de manifestação do pensamento. As instâncias correicionais dos tribunais não são meios válidos de controle da manifestação do pensamento dos magistrados a eles vinculados. A utilização destes instrumentos visando coagir ou subordinar a opinião de magistrados a interesses não explicitados se revela uma ofensa à própria Constituição e representa risco para todos os jurisdicionados, pois tem o condão de tentar intimidar o juiz e subtrair a independência, para a qual a liberdade de pensamento e expressão é o princípio.
A liberdade de manifestação do pensamento está assegurada no artigo 5º, inciso 4º da Constituição Federal. Em um Estado de Direito, todos são submetidos à ordem jurídica e ninguém está obrigado a fazer ou deixar de fazer o que a lei não determina. Tem-se de princípio consagrado no artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal. Em relação aos magistrados em particular, dentre os princípios básicos relativos à independência funcional, tem-se o 7º Congresso da Organização das Nações Unidas, a ONU, no sentido de que os magistrados gozam, como os outros cidadãos, das liberdades de expressão, de crença, de associação e de reunião. A Associação Juízes para a Democracia pugna pela liberdade de expressão e repudia os ataques à liberdade de manifestação no âmbito judiciário e conclama a sociedade pela garantia dos valores constitucionais, relembrando que a defesa da democracia, do direito de manifestação e do Estado de Direito é dever de todo magistrado e quanto mais se posicionarem por tais direitos, seja em suas decisões, atividades acadêmicas ou no exercício do direito de manifestação do pensamento, mais estarão atuando em prol das garantias que hão de ser defendidas para todos. São Paulo, agosto de 2014, André Augusto Bezerra, presidente do Conselho Executivo da Associação Juízes para a Democracia. A Associação dos Magistrados Brasileiros divulga nota em defesa dos magistrados Ciro Darlan, do magistrado Ciro Darlan. A Associação dos Magistrados Brasileiros, entidade que congrega 14 mil juízes, vem a público externar perplexidade com as posturas atentatórias à independência judicial e à liberdade de expressão de magistrados. Primeiro, o juiz do Maranhão, Marlon Reis, pela autoria de obra literária, está sofrendo representação disciplinar no Conselho Nacional de Justiça. Agora, o Conselho Nacional do Ministério Público delibera representar naquele órgão contra o desembargador do Rio de Janeiro, Ciro Darlan, por ter expressado sua opinião em relação à atuação do Ministério Público. Este caso foi precedido por fato não menos preocupante ocorrido pela representação contra outro juiz. Na sequência, ao conceder liminar e habeas corpus aos meus ativistas, o desembargador Ciro Darlan sofre idêntica pressão atentatória à sua independência. Repudiamos ações tão corrosivas ao sistema de garantias constitucionais que preservam a independência judicial, afirmadas como pilar das liberdades de cada cidadão. A representação contra o juiz que expede mandado de prisão e contra o outro que concede liminar de liberdade a favor dos mesmos cidadãos revela uma indução negativa no âmbito democrático dos segmentos que polarizam publicamente a questão. É notória a pretensão de tais agentes em moldar o Conselho Nacional de Justiça como um verdadeiro departamento de ordem política e social, de triste memória neste país. A ANB defende o direito de crítica às decisões judiciais como elemento fundamental da democracia, mas repudia de forma veemente a utilização das instituições democráticas para reprimir e calar a voz dos magistrados ou de qualquer cidadão, inclusive quando visa atingir a independência dos juízes. Não aceitamos censura ou repressão. Não aceitamos a interdição do debate pela mordaça. A democracia não pode prescindir da voz de todos. João Ricardo Costa, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros. O Instituto dos Advogados Brasileiros aprovou na quarta-feira passada a moção em solidariedade ao desembargador Ciro Darlan nos seguintes termos. O Instituto dos Advogados Brasileiros, IAB, vem manifestar seu apoio e solidariedade ao desembargador Ciro Darlan, repudiando a representação abusiva feita contra o magistrado perante o Conselho Nacional de Justiça, em razão de trecho pinçado fora do contexto de uma entrevista concedida a órgão de imprensa, não relacionada ao exercício de suas funções. A presente moção objetiva preservar a independência da magistratura, verdadeira pedra angular do exercício democrático e imparcial da jurisdição, cabendo citar a lição que nos legou o grande Roberto Lira. Abre aspas. Honremos os juízes que, sem garantias reais, contrariam os interesses dos poderosos, que com pobreza em casa contêm os apetites dos opulentos, que expondo a própria liberdade, defendem a liberdade alheia e amam o povo e não fazem da ordem pretexto para a injustiça. Fernando Fragoso, presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros. Eu acho que o Roberto Lira estava pensando em você, desembargador Ciro Darlan, quando escreveu isso aqui. Tem uma missiva do deputado Chico Alencar. A AMAERJ
ao caríssimo doutor Ciro Darlan. Impossibilitado de estar neste desagravo absolutamente necessário, em função de agenda anteriormente estabelecida, ouso afirmar que o nome do doutor Ciro Darlan e as ações e suas ações estão inscritos na pedra angular dos juízos justos. Este registro perene deriva da sua sensibilidade social, despojamento e compromisso com os historicamente injustiçados, que sempre testemunhei. O poder de julgar para o Dr. Ciro é dedicado ao serviço à justiça, não sendo jamais utilizado para afirmação de dominação, glória e prestígio, que este magistrado humanista sabe passageiras e frágeis. Daí a liberdade que o Dr. Ciro exerce e todos os cidadãos também têm de expressar suas opiniões. E ele as emite, e timorato, sempre na direção do que julga ser o melhor para a maioria desvalida e anônima de nossa sociedade ainda tão desigual. A Maerge, que já chamou minha atenção sobre a total independência da manifestação jurisdicional numa ordem democrática, com que estamos em situação de profícuo diálogo, promove em boa hora este desagravo, em defesa não apenas do Dr. Ciro Darlan, a quem já tinha declarado pessoalmente minha solidariedade, mas a todos quantos lutam por um Brasil efetivamente democrático e igualitário. Aquele Brasil com o qual o Dr. Ciro e todos os que estão aí, e todos os que aí estão, sonhamos, ou como eu, estamos impossibilitados de comparecer. Sonhamos uma nação em que os princípios da Constituição Cidadã de 1988 desçam do papel para a vida real e a justiça, como queira o poeta, seja o pão bem repartido de cada dia. Todo o apoio ao Dr. Ciro Darlan e o abraço solidário do Chico Alencar, deputado federal. Tem uma outra carta aqui do deputado Marcelo Freixo. Rio de Janeiro, 1º de setembro de 2014. Caro companheiro Ciro Darlan, estou em uma agenda em Campos dos Goitacazes, razão pela qual não posso estar presente neste momento. Entretanto, não poderia deixar de prestigiar o nobre amigo, imprescindível na luta por uma sociedade mais justa e igualitária, por uma efetiva democracia e na luta pelos direitos humanos. Em tempos de desordem, a livre manifestação do pensamento parece ser ato subversivo e aqueles que pensam criticamente são atacados e perseguidos, como vimos na ditadura, página infeliz da nossa história. Por isso, este ato é importantíssimo para reforçarmos o apoio a você, que é incansável na defesa intransigente da democracia e dos direitos fundamentais dos cidadãos. Conte com o nosso apoio, pois nossos ideais de justiça nos tornam companheiros. Um forte e fraterno abraço, Marcelo Freixo. E agora uma carta da Kenarik Bojiquian, ex-presidente da Associação Juízes para a Democracia. Caro amigo Ciro Darlan, infelizmente não poderei estar presente no ato de desagravo convocado pela Maerge para te dar um forte abraço pessoalmente. Mas neste momento de indignação não poderia deixar de expressar algumas coisas que vêm à minha mente, como as poderosas palavras de Zaffaroni. Abre aspas. A independência do juiz é a que importa a garantia de que o magistrado não está submetido às pressões de poderes externos à própria magistratura, mas também implica a segurança de que o juiz não sofrerá as pressões dos órgãos colegiados da própria judicatura. Fecha aspas. Raul Eugênio Zaffaroni, em Poder Judiciário, editora Revista dos Tribunais. É impressionante que o Poder Judiciário, em pleno 2014, ainda seguia por normas produzidas no período da ditadura civil-militar, esquecendo a Constituição Federal e os demais marcos normativos regionais e internacionais que tratam do tema da liberdade de expressão com os quais o Brasil se comprometeu. A Constituição de 1988 acolheu valores éticos e políticos de uma sociedade democrática e consagrou proteções. Estabeleceu a proteção da liberdade, dentre eles a manifestação de pensamento, com vedação de anonimato, a livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. A ONU destacou especial atenção à questão da independência judicial no 7º Congresso das Nações Unidas. O tema mereceu especial destaque e, naquela oportunidade, adotou os princípios básicos relativos à independência judicial. Destacou, dentre outros princípios, que a independência da judicatura deve ser garantida pelo Estado e que os juízes, assim como os demais cidadãos, gozam da liberdade de expressão, associação, crença e reunião, preservando a dignidade de suas funções e a imparcialidade e independência da judicatura.
Após a adoção desses princípios, foram ainda adotados em complementação os princípios de Bangalore, que estabelece, abre aspas, um juiz, como qualquer outro cidadão, tem direito à liberdade de expressão e de crenças, direito de associação e de reunião, porém, quando exerça o Estado dos direitos e liberdades, se comportará sempre de forma que preserve a dignidade das funções jurisdicionais e a imparcialidade e independência da judicatura. Fecha aspas. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos debruçou-se em 2 casos recentemente sobre a violação do direito à liberdade de expressão dos juízes, admitindo a petição em juízo de admissibilidade e com decisão recente que afirma o direito. A Corte Europeia de Direitos Humanos também analisou o tema da liberdade de expressão e, no caso referente a uma juíza da Rússia, reafirmou que a liberdade de expressão constitui a essência de uma sociedade democrática e condição básica para o desenvolvimento dos valores. O padre Antônio Vieira, quando questionou o modo de proceder do tribunal e suas intervenções públicas, tocaram em temas proibidos. Já que defendia a abolição de discriminações contra os cristãos novos, foi punido com silêncio e perdeu o direito à palavra. Não aceitamos que a sanção imposta ao padre Antônio Vieira venha se repetir agora em 2014. Sequer aceitamos que o saque seja realizado. Procedimentos que procuram manietar os juízes que atuam no campo da cidadania, por si só, amesquinham os direitos fundamentais e se afastam dos princípios constitucionais de construção de uma sociedade justa, livre e solidária, com prevalência dos direitos humanos e sob o fundamento da dignidade humana e pluralismo, o que sabemos somente ocorrerá se os direitos nela agasalhados tenham efetividade. Não aceitamos. Receba meu abraço afetuoso e respeitoso. Kenarik Bourjikian, cofundadora da Associação Juízes para a Democracia e presidente da Federação Latino-Americana de Juízes para a Democracia. Complementando as manifestações de entidades, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, por proposição do vereador Jefferson Moura, aprovou uma moção de louvor e congratulação ao desembargador Ciro Darlan, e eu convido o vereador Jefferson Moura para fazer a entrega diretamente ao desembargador Ciro. Pode. Desembargador Ciro Darlan, companheiro Ciro Darlan, no momento em que nós, em todo o Brasil, lembramos que há 50 anos atrás a democracia brasileira foi atingida por alguns que tinham no desejo de calar a possibilidade da discussão democrática, do direito à opinião. Quando viramos essa triste página da história brasileira, nós percebemos que hoje, mais do que nunca, o judiciário brasileiro cumpre um papel fundamental. Um momento onde veículos de comunicação, espaços da sociedade brasileira se condena ou se absolve antes do devido processo legal, antes da possibilidade do contraditório, antes da possibilidade da defesa. O judiciário brasileiro e homens como o senhor, que honram o judiciário brasileiro, nos honram muito. Eu me sinto muito honrado em representar a Câmara Municipal do Rio de Janeiro no dia de hoje e de poder me somar a esse ato de desagravo, não só em nome da Câmara, mas como um cidadão da cidade do Rio de Janeiro, como um brasileiro. E a sua presença, no espaço do judiciário brasileiro nos honra muito e afirma a democracia brasileira necessária a todos nós. Podemos divergir, podemos não concordar, mas o direito de dizermos o que pensamos é um pressuposto à democracia. Leio aqui um pequeno trecho dessa moção, um trecho de Rubem Alves, que diz: caminhar perto de coisas e pessoas de verdade, desfrutar desse amor absolutamente sem fraudes. Nunca será perda de tempo. O essencial faz a vida valer a pena. Basta o essencial.
a sua postura, a sua conduta é essencial à democracia brasileira. Muito obrigado. Gostaria de anunciar a presença também dos desembargadores, do desembargador Luciano Silva Barreto, do juiz Marcos Peixoto e da juíza Isabel Coelho. Eu acho que depois dessas notas lidas já não precisaria falar mais nada. Pediram que eu falasse algumas palavras neste ato de desagravo ao desembargador Ciro Darlan. E é com muita satisfação que eu faço, Ciro. Eu endosso todas as palavras contidas nessas notas, nessas manifestações, nesta calorosa manifestação da desembargadora Kenarique, Bujiquian, de São Paulo, que evoca precedentes de várias cortes internacionais e casos julgados em diversas partes do mundo relativamente ao direito de expressão na sociedade e ao direito de expressão dos juízes. Quando se assaca contra o juiz, é sinal de que a sociedade sofrerá o cerceamento em seguida. É Contur quem diz que se o juiz tem medo, a população não pode dormir tranquila. Neste momento de escalada do Estado policial, é fundamental a independência do juiz, é fundamental que o juiz tenha a postura que o senhor tem, de se colocar-se ao lado da justiça, ao lado dos excluídos, ao lado de uma sociedade que clama por justiça e por igualdade. Nós tivemos há 3 anos um evento gravíssimo nesse Estado, que foi o assassinato de uma juíza com armas e munição do Estado. E quando nós falamos de Estado policial, nós nos referimos especificamente à polícia, aquele que executa, aquele que puxa o gatilho e que executa uma política de extermínio. O Estado policial é um Estado que trata o cidadão como suspeito. E todas as suas instituições passam a funcionar com a lógica da polícia. No Estado policial, os juízes pensam como polícia, os promotores pensam como polícia, os advogados pensam como polícia e passam a duvidar dos seus próprios clientes, os pais passam a duvidar dos filhos, e se estabelece uma sociedade em que todos são suspeitos até prova em contrário. A sociedade que nós pretendemos viver e que eu vejo a sua luta cotidiana é uma sociedade solidária, onde não existe o nós e o eles, onde não existe o lá e o cá, onde uma bala perdida na zona sul do Rio de Janeiro, que atinge uma pessoa, tenha o mesmo efeito de uma bala perdida numa comunidade pobre ou numa favela. Numa sociedade em que os espaços... Numa sociedade em que os cidadãos não sejam divididos entre os que podem e os que não podem, os que têm e os que não têm. Eu acho que a sociedade pela qual o senhor luta é a sociedade que todos nós, que pretendemos a fraternidade, que pretendemos a humanidade, nos posicionamos por ela. Eu fico muito feliz de poder me manifestar aqui no seu desagravo, porque sei o quanto, cotidianamente, o senhor luta por uma sociedade da ética da responsabilidade, da retribuição de acordo com as escolhas, mas, sobretudo, uma sociedade em que, antes de qualquer coisa, nós sejamos irmãos, que nós sejamos solidários e que os bens sejam igualmente partilhados. Eu fico muito emocionado em poder participar de um ato e receber, desse auditório aqui, pessoas do próprio judiciário, pessoas da comunidade, manifestações de instituições as mais diversas. Isso significa que o senhor não está sozinho e que o Estado policial, esse Estado que transforma todas as instituições a serviço de um setor da sociedade ganancioso e que gera a exclusão, de que este setor da sociedade, que se pretende pela força, pelo acanhamento dos direitos, pela supressão do direito à vida, pela supressão do direito à felicidade, este setor não passará. Eles não passarão, porque nós estamos aqui com o senhor, e todos nós vamos estar juntos, construir uma sociedade justa, humana e igualitária, e na qual nós vivamos em solidariedade, e que ninguém seja, a princípio, suspeito, mas todos serão inocentes, até o trânsito em julgado de decisão que o condena.
Eu devolvo a palavra ao presidente da Maerj, doutor Rocidélio Lopes Souza. Bom, queria primeiro pedir desculpa ao meu colega Luciano Barreto, que está ali escondido, não tinha falado dele, também o juiz de direito Bruno Bodari e o juiz de direito Marcos Peixoto, que chegaram após o início. Vamos franquear a palavra. A doutora Denise pediu, depois o nosso amigo... Oi? Sebastião e depois... Tá. Vou pedir para aguardar um pouquinho. Vamos fazer de 3 em 3. Bom dia a todos. Eu venho como presidente da Associação de Peritos do Estado do Rio de Janeiro me solidarizar pelo desagravo do desembargador Ciro, e aproveitando o que o meu amigo também, o doutor Damasceno, falou, eu gostaria de dizer que nós, peritos oficiais, que trabalhamos, que fazemos laudos criminais, também sofremos essa mesma pressão. Embora estejamos na Polícia Civil, nós somos muito importantes na busca da verdade, e acho que para os direitos humanos a perícia ela tem um caráter decisivo, porque ela auxilia o juiz, auxilia na busca da verdade. Então, embora estejamos dentro da polícia, nós não temos esse caráter policial, porque nós somos independentes e procuramos, não vemos nunca aquele suspeito como culpado. Nós pesquisamos, procuramos cientificamente comprovar se ele de fato tem alguma culpa ou não. Então, nós temos também, em razão de laudos, nós temos tido problemas e temos tido colegas até mesmo sendo processados judicialmente por conta de laudos que fizeram. Então, a nossa independência é muito importante, e por isso nós nos solidarizamos muito com o doutor Ciro, quem admiramos muito. Muito obrigada. Bom dia a todos, meu nome é Sebastião Bernardino de Andrade, trabalho há 22 anos como educador com crianças e adolescentes em situação de rua, e cumprimentando as crianças e adolescentes da AMAR, e também o nosso amigo José Pinto Monteiro, presidente do Conselho Municipal da Criança e Adolescente. Quero cumprimentar todos que se encontram nesse espaço. Dizer que decidi vir a esse ato de desagravo ao doutor Ciro em função da represália sofrida a partir do seu pensamento, expressão livre, porque acompanhamos a trajetória do Ciro desde que era juiz da 2ª Vara da Infância e Adolescência aqui na capital. E já naquela época a gente ouvia de órgãos que hoje chamamos ligados ao defesa, ou aqueles que estão na linha da defesa, ou que chamam de garantias de direito, mais propriamente dito, de que o juiz da 2ª Vara é complacente com o jovem infrator, que no ato de julgar ele... E, na verdade, a gente entende que o Ciro tem uma atitude no ato de julgar e na sua forma de se expressar, de que não fica preso ao texto. Olha o contexto, a realidade onde está todos os atores envolvidos, e a partir daí faz o seu julgamento, não preso. Em religião se diz assim: ler o texto apenas pelo texto gera fundamentalismo. Precisa, a partir do texto, olhar para o contexto e tentar ver o que está por trás das palavras, e a partir daí fazer uma leitura crítica daquilo que está lendo. Infelizmente, existem poucos Ciros Darlan ainda, mesmo no judiciário, mesmo na magistratura, no Rio de Janeiro, no Brasil e por aí afora. Infelizmente é pouco. Se eu não dissesse isso aqui, eu estaria faltando com parte da verdade.
texto bíblico de domingo passado, que fez 8 dias, eu sou, além de educador, sou diácono numa diocese de periferia, na Baixada. Jesus tinha coragem de dizer assim: o que diz o povo sobre mim? E vocês, o que dizem de mim? Ah, se o Ministério Público tivesse a coragem de perguntar: o que diz o povo de mim nos meus atos? Ah, se o Judiciário tivesse coragem de dizer com toda clareza: o que diz o povo de mim nos meus atos? E na leitura de ontem, Jesus não teve medo de dizer a um dos seus amigos e principais colaboradores, São Pedro: afasta-te de mim, Satanás, tu és uma pedra de tropeço na minha vida, porque queres me desviar daquilo que é a minha missão de fazer justiça. E lhe digo, na visão de Jesus, não basta a justiça, tem que estar revestido da misericórdia. Então lhe digo, doutor Ciro Darlan, que guarde consigo essas duas coisas: ter a coragem de dizer o que dizem de mim. Não fique triste se o Ministério Público fica chateado com sua posição. Continue sendo o Ciro que é, e dizendo para aqueles que lhe querem calar, lhe querem cordeirinho, lhe querem na ortodoxia judicial: afasta-te de mim, Satanás, deixa-me cumprir minha missão. Obrigado pela sua vida. Bom dia a todas e todos. Eu aqui hoje é um privilégio só, né? Que aqui eu vejo aqui duas instituições que tenho o maior orgulho de representar como benemérito do Grêmio Recreativo Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira, e como presidente do Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente. Bom, eu gostaria de trazer essa mensagem aqui no desagravo, dizer que eu estou aqui representando legitimamente 1.800 organizações sociais que trabalham com crianças e adolescentes no município do Rio de Janeiro. Nós temos a plena convicção de que todo esse trabalho que nós estamos fazendo já há algum tempo, e exige ainda um esforço muito maior de trabalho, ele todo é motivado e inspirado na figura do Dr. Ciro Darlan. Dr. Ciro, eu trago aqui também para o senhor. Eu estava na Secretaria de Direitos Humanos na semana passada, e quando comentei a respeito desse desagravo de hoje, a senhora secretária, a ministra, pediu que a Fabiana Gadelha me fizesse portador de um presente para o senhor, de um livro que foi editado agora, chamado Unir para Cuidar, Fortalecimento da Rede Nacional de Apoio à Adoção, que o senhor muito representou no país. E eu vou ler a dedicatória aqui. Ao querido Dr. Ciro Darlan, que muito luta para unir e para cuidar. Um abraço, Fabiana Gadelha, que é a titular e a responsável pelo livro. Bom, eu também queria dizer que Dr. Ciro tem sido o grande inspirador e o grande motivador, e contraria até o poeta, né, quando diz que a mão que afaga é a mão que apedreja, essa mão só afaga, né? E me faz lembrar de um outro grande brasileiro, que inspirou também muitas vezes, que dizia sempre num momento desses, dizia assim: de pé pelo Brasil. Eu pediria aos senhores aqui para lembrar de Teotônio Vilela, dizendo o seguinte: de pé por Dr. Ciro Darlan. Queria convidar para fazer uso da palavra o desembargador Rogério Oliveira, depois aquela senhorinha de vermelho. Mônica, tá? É a próxima a falar. Primeiro o desembargador Rogério, depois a senhora. Bom dia a todos. Eu não poderia deixar passar em branco essa oportunidade de me solidarizar com o Ciro Darlan, o qual eu vim a conhecer quando eu subi ao tribunal por merecimento em 2006 e tive o prazer de tirá-lo como meu amigo oculto na festa de final de ano. E na época, ninguém fala quem é um amigo oculto, eu fiz a seguinte explanação: essa pessoa que eu tirei como amigo oculto, quem não conhece,
não gosta e chega quase a odiar. Agora, quem conhece não pode deixar de amar depois. E foi unânime. Quando eu entreguei o livro a ele, vou até fazer referência aqui, quando eu entreguei o livro ao Ciro Darlan como amigo oculto, era um livro de Winston Churchill, que foi o primeiro-ministro na Segunda Guerra Mundial da Inglaterra. E o livro, não sei se ele folheou até hoje, mas deve ser porque ele expressa isso, o título do livro era Não Desista Jamais. E esse é o símbolo, o que o Ciro hoje nos dá aqui. Não desistir jamais dos ideais, da vontade de fazer, do fazer em prol de uma sociedade mais justa. Eu chamo a atenção que hoje aqui no plenário não tem nenhum representante da administração do tribunal. E é lamentável isso. Por quê? Porque nós temos hoje na direção do tribunal o presidente e o corregedor, que são membros oriundos da carreira da magistratura. E, infelizmente, é uma das administrações que mais perseguiu magistrados. Temos aqui presente no nosso meio aqui um juiz que no seu mistério profissional entendeu por declarar a inconstitucionalidade de uma norma que a presidência baixou. E por isso ele foi também representado. Ele foi perseguido aqui dentro do tribunal. E qual era essa norma? O direito do defensor público de se entrevistar com seu assistido, com seu preso. Por essa razão, por fazer valer esse direito, esse magistrado foi representado no Tribunal de Justiça. Então, os tempos são negros, os tempos não são bons, mas felizmente nós temos entre nós um Ciro Darlan, e que ele se multiplique por mais vir aqui ao Tribunal. Muito obrigado. Meu nome é Doraci, eu sou conselheira tutelar de Coelho Neto, já venho de 3 mandatos, fui conselheira estadual de defesa junto com o doutor Ciro Darlan, e aqui eu estou falando, representando as comunidades de Guadalupe, Complexo de Acari, Chapadão, Pedreira, aonde a vulnerabilidade social é grande, e na minha trajetória de conselheira tutelar, onde crianças e adolescentes, seus direitos eram violados, ameaçados, eu agradeço, doutor Ciro Darlan, aprendi muito na vara da infância, como lidar com isso, como defender crianças e adolescentes, e o senhor estava lá para nos orientar, nos guiar, encaminhar. Então, olha bem, nós ficamos mais de 20 anos de uma democracia que hoje, disse-se, está entre aspas. Nós temos direito de expressão, eu acho que o senhor tem esse direito de expressão. Está aqui, ex-conselheiro tutelar Marcelo da Mabu e Santa Cruz, tem Guadalupe, e nós estamos aqui para dizer, estamos juntos e misturados nas mesmas causas da criança e adolescente. Mas uma coisa eu tenho que dizer para o senhor: quando foi gratificante passar pelas mãos do Senhor, nos orientar para que direitos de criança e adolescente não fossem mais violados. Infelizmente, doutor Ciro Darlan, ou ama ou nos odeia, né? Mas o senhor continua com a sua trajetória, nós estamos aqui para te apoiar, e a gente é uma democracia entre aspas, porque está impedindo as suas palavras, e nós ficamos 20 anos calados. Obrigado. Gostaria de registrar a presença do deputado Robson Leite, do juiz de direito André Tredinic, também representando o Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos, presente. Queria chamar a senhora Mônica Alckmin para fazer uso da palavra. Boa tarde a todos e todas, muitos parceiros aqui, muitos companheiros. Eu falo aqui em nome do Conselho Estadual de Defesa da Criança e do Adolescente, que hoje eu ocupo a presidência, o qual o doutor Ciro já ocupou.
E falo aqui em nome de todas as instituições, todos os representantes do Conselho, de um companheiro. O doutor Ciro, mais do que qualquer outra coisa, é um grande companheiro. É um grande companheiro da política de direitos humanos de criança e adolescente nesse Estado. Ele é um defensor dessa política. Mesmo hoje ele ocupa a representação pela sociedade civil, e ele não se utiliza da sua autoridade como desembargador, como nunca utilizou como juiz. Ele está lá incansável pela recuperação do SEDCA, pelo aproveitamento de todas as possibilidades que o SEDCA na política estadual. Ele é um grande parceiro. Ele é um parceiro que a gente chama aquele que a qualquer momento você pode ligar que ele te atende. A qualquer situação. Desde a política a política mais difícil, que seja a letalidade no estado do Rio de Janeiro, de adolescentes negros, das comunidades, até uma solicitação de busca de uma sede para o SEDCA. O doutor Ciro é um companheiro incansável nessa busca, e a qualquer momento ele está sempre pronto a nos atender, a estar próximo. Então, em nome de todo o SEDCA, em nome da política estadual de direitos humanos da criança e do adolescente, estamos aqui, doutor Ciro, como parceiros, como o senhor sempre foi, como companheiros, como o senhor sempre foi. E mesmo em diversos momentos em que a gente discute posições diferentes, ele está sempre pronto pelo coletivo, está sempre aberto pelo coletivo. E é isso que nós agradecemos, doutor Ciro. Todos nós, da sociedade civil e também os representantes do governo, que aqui temos representantes de conselheiros aqui, conselheiros da Defensoria que está aqui, conselheiros como também o Monteiro que falou antes. Estamos todos aqui falando que o senhor é nosso parceiro, é nosso companheiro, e o que quer que aconteça com o senhor, também acontece com nós. Muito obrigada. Gostaria de chamar o senhor José Luiz para fazer uso da palavra. Boa tarde a todos e a todas as crianças. Eu sou o pai do Maico, vítima de bala perdida, morto numa incursão no 9º Batalhão de Rocha Miranda aos 2 anos de idade, que entrou até inclusive no chamado auto de resistência, quer dizer, trocou tiro com o policial do 9º Batalhão. E Ciro Darlan, eu tenho certeza que sabe desse caso, porque foi parar na mão dele. Fui ameaçado 2 vezes de morte pela nossa polícia do estado do Rio de Janeiro, uma pela CORE, uma pelo 9º Batalhão de Rocha Miranda. E nunca desisti da luta de buscar a justiça do Maico. E Ciro Darlan, eu digo mesmo para o senhor, nunca desisti de lutar pela gente que não tem nem a informação muito mal, como a gente tentou achar esse recinto aqui, os informantes torceram de tudo quanto é lado e a gente conseguimos chegar aqui. Então eu estou com o senhor, conheço o senhor e vou estar sempre junto com o senhor. Não desista nunca. Gostaria de chamar o senhor Júlio Peri para fazer uso da palavra. Eu acho que a minha presença hoje aqui, em nome do Circo Crescer e Viver, é mais um gesto de agradecimento à história desse sujeito, dessa figura humana e desse militante de causas que envolve praticamente boa parte das pessoas que estão presentes aqui hoje. Ciro, o Circo Crescer e Viver lhe deve toda a sua trajetória de desenvolvimento. Nós fomos encorajados a sair de São Gonçalo, lá da Porto da Pedra, quando ela decidiu homenagear os 10 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, e o senhor teve a curiosidade de conhecer aquele trabalho social e de nos incitar a replicar essa atividade no Rio. Hoje nós somos uma organização que começa um trabalho com 15, 16 crianças que trabalhavam com o senhor no Juizado da Infância, uma organização que passa do atendimento de mais de 300 crianças e jovens, um circo que se desenvolveu para além da ação educativa e se constituiu numa organização de cultura importante, que difunde, promove e executa ações que junta gente de diferentes estratos sociais da cidade, e nós não temos nenhuma dúvida, que foi a sua curiosidade, o seu olhar atento para o que surge e se desenvolve a partir do desejo de organizações sociais que nos permitiu estar nesse lugar. Então, o Circo Crescer e Viver vem aqui hoje lhe agradecer por isso e lhe desejar um
uma carreira ainda mais profícua em defesa dos interesses, sobretudo daquelas pessoas que precisam da ação do Estado e que precisam da ação da Justiça. É fato ainda, alguém já veio dizer isso aqui, que o Poder Judiciário é um pouco distante, talvez muito distante, sobretudo dos estratos populares. E eu conheci o Ciro Darlan indo ao encontro dos estratos populares. Então, Ciro, deixo aqui uma fala de um autor desconhecido, né? Continue caminhando para frente e para o alto, sem levantar demais os seus pés, porque o Senhor sabe que eles podem produzir poeira e ofuscar a visão daqueles que atrás do Senhor perfazem a mesma caminhada. Esse é Ciro Darlan, uma salva de palmas para esse grande magistrado da democracia brasileira. Senhor Alzimar de Andrade. Bom dia para todos. Eu sou coordenador geral do Sind Justiça, que é o Sindicato de Servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. Cumprimento os juízes presentes, na pessoa do Dr. Rocidélia, aqui presente. Cumprimento os desembargadores, na pessoa do Dr. Luiz Fernando, aqui presente também. Cumprimento a todos também, nessa linda homenagem ao desembargador Ciro Darlan. O que faz um sindicato de servidores num desagravo ao magistrado, né? O desagravo, Excelência, geralmente é um ato feito pela entidade de classe em defesa dos seus associados. Nesse caso em particular, eu acho que o desagravo é muito mais do que isso. O que houve nesse caso não foi um ataque, em nosso ver, do Sind Justiça, à pessoa do Ciro Darlan ou à decisão do desembargador Ciro Darlan. A gente entende que houve um ataque à sociedade. Eu vejo aqui muita gente que não é do meio jurídico. Não tenham dúvidas, não há democracia sem um judiciário forte. Judiciário forte que a gente fala não é esse prédio suntuoso, cheio de granito, mármore, em que há centenas de milhões de reais enterrados nessas obras daqui. Isso não é um judiciário forte. Judiciário forte é cada juiz, cada magistrado que no dia a dia faz justiça. E quando chegamos ao momento, Excelência, em que o Estado ele tenta de alguma forma podar esse juiz, em que o Estado tenta tutelar o que o juiz vai falar, isso é um perigo não para o juiz, não para a classe de magistrados, não para servidores, mas é um perigo para a sociedade. Porque o magistrado ele tem que ter autonomia para falar o que ele pensa, para decidir como ele entende com a sua consciência, ele tem que ter independência funcional, ele tem que ter a liberdade de expressão que todos nós temos que ter. Se o Estado começa tutelando o que o magistrado pensa, o passo seguinte é tutelar o que o cidadão pensa. E isso é um perigo. Vivemos já estados totalitários nesse país, em que começou assim. O primeiro passo é calar a voz de quem tem poder, quem pode mudar as coisas. Esses calados, calar o povo fica mais fácil. Então o alerta nosso como sindicato de servidores aqui, é que estamos aqui em defesa, não da pessoa que gostamos tanto, desembargador Ciro, que nos orgulha tanto ter nessa casa, mas em defesa do direito da liberdade de expressão, de cada um aqui possa expor a sua opinião como pensa e principalmente que o magistrado possa fazer isso. Causou-nos surpresa, Excelência, quando chegamos aqui e vimos que há poucos magistrados presentes. Surpresa por quê? Porque na verdade não é só o desembargador Ciro. Nós temos no meio dos servidores uma máxima que a gente usa sempre no sindicato, que se atacam um servidor, atacam todos. E nós defendemos juntos. E eu achei que a magistratura fosse a mesma coisa. Porque não está em jogo a liberdade do desembargador Ciro falar o que ele pensa ou se expressar livremente, mas de cada magistrado. Não pode o Estado, sob qualquer forma, ditar, tutelar a magistratura. Se nós aceitarmos passivamente isso, o próximo passo é termos que aceitar tudo que vem após isso e que é natural. O desembargador Ciro, ele frequentemente é uma voz dissonante no tribunal, né? Ele tem as ideias dele, tem as posturas dele que respeitamos e que fazem o tribunal andar para frente. O mundo é feito de gente que é voz dissonante. Quando Galileu Galilei disse que a Terra era redonda, quando Copérnico falou que a Terra é redonda também, eram vozes dissonantes, não eram? O mundo inteiro achava que o mundo era chato, né? Literalmente chato, né? O desembargador Ciro é um Galileu Galilei atual. Ele tem a ousadia de falar o que ele pensa num mundo em que todos falam a cartilha do Estado. Então, muitas vezes, é preciso separar aquilo que interessa ao Estado e o que interessa à sociedade. E a gente conta com isso na pessoa do desembargador Ciro, e a gente conta daqui para frente, continue com a postura de sempre externar a sua opinião e lutar em defesa daqueles que mais precisam, que não é o Estado, mas é a sociedade. Obrigado. Gostaria de chamar o Dr. Carlos Nicodemos.
advogado do MNDH, fazer uso da palavra, por favor. Bom dia a todas, bom dia a todos. Meu nome é Carlos Nicodemos, eu sou advogado, militante, integro o Movimento Nacional de Direitos Humanos, que é uma rede nacional que existe há 33 anos e que tem um trabalho desenvolvido em nível nacional em todos os estados do Brasil. Sou do lugar onde falo como advogado militante de direitos humanos, uma testemunha, assim como muitos companheiros que aqui estão, e aí mencionando alguns, que estão nessa trincheira da justiça, dos direitos humanos, da sociedade igualitária, do Estado que afirma direitos, entre eles o companheiro Robson Leite, entre eles o companheiro desembargador Mário Sérgio, entre tantos outros, Doraci, Monteiro, Vânia, Mônica Alckmin, que integra a organização que eu também integro, e que colocam um pé da sociedade nesse ato de desagravo. Roberto, que aqui está, que em princípio poderia ser um ato que viesse a afirmar a autonomia funcional de um determinado membro do poder da justiça, mas que neste caso, particularmente, viu o companheiro Ciro Darlan, se me permita assim chamar, extrapola as fronteiras do debate institucional do judiciário. Como já disseram aqui, o que está em questão não é propriamente, me desculpe Ciro, mas esse seu espírito republicano nos permite fazer este assalto a este ato e colocar em desagravo não propriamente a liberdade de expressão de um juiz. O que nós estamos colocando aqui é o debate a respeito da democracia, da justiça, dos direitos humanos, da liberdade de expressão, de todos, de toda a sociedade. Esse ato de desagravo neste tribunal solene, esse ato de desagravo constitui um capítulo do processo de redemocratização do Estado brasileiro. Me permita assaltar o seu ato de desagravo e elevá-lo à condição de ser um capítulo do processo de redemocratização do Estado brasileiro. O que desagravamos aqui é a busca de um judiciário democrático, é a busca de uma sociedade fraterna, é a busca de um Estado forte, afirmativo na política de direitos humanos e que, quando tenta calar a voz de um militante de direitos humanos, que ocupa a função de juiz, que ocupa a função de desembargador, coloca em risco todo esse processo de enfrentamento das contradições que essa redemocratização tem nos dado. Eu sou uma testemunha aí, ao longo dos meus 24 anos de advocacia, do quanto foi e é coerente a sua busca por todos esses elementos e valores. E, em nome deles, venho aqui, em nome do Movimento Nacional de Direitos Humanos, que nasceu na resistência ao processo ditatorial, trazer esse elemento e dizer: estamos resistentes, estamos fortes e contigo, e não permitiremos recuos no processo de redemocratização. Isso significa garantir a sua plena militância, a sua plena expressão em relação a esses valores e a essas manifestações. Esteja conosco, estamos juntos e sigamos em frente. Ciro. Gostaria de chamar a senhora Célia Lopes para fazer uso da palavra. Gente, bom dia. Meu nome é Célia, eu sou do Comitê pela Vida, uma instituição que trabalha há 20 anos qualificando pessoas, jovens, adultos e idosos, para o mercado de trabalho de hotelaria e gastronomia. Então, nós trabalhamos com cursos gratuitos. Então, o nosso trabalho é muito difícil, é uma luta árdua, é uma luta diária em busca de recursos. E um dia, que eu não gosto de lembrar, nós vimos o nosso trabalho ser literalmente jogado no lixo. Quando eu falo lixo, eu falo caminhão da Conlurb. Pela vontade de um político que não soube reconhecer que nem sempre tudo que é bom é feito por ele, ele nos despejou no lixo, lixo mesmo, caminhão de lixo. E nós ficamos desesperados, mas
aí nós lembramos que quem tem um amigo igual o Dr. Ciro Darlan nunca vai estar sozinho. Então nós corremos para o gabinete dele, chegamos lá esbaforidas, e lá a gente encontrou apoio e aquela certeza que nós não íamos desistir. É difícil, muito difícil, mas nós estamos sempre contando com o apoio dele, né, e a compreensão e a valorização do nosso trabalho. Então, quando eu me sinto orgulhosa do meu trabalho, de tudo que eu faço, que é muito difícil, para você conseguir dinheiro público, verba, recursos, para qualificar pessoas, encaminhar para o trabalho, a gente percebe que nós estamos indo contra a vontade do político. Por quê? Eu sinto que o nosso trabalho liberta a pessoa de ser refém de Bolsa Família, de Bolsa isso, de todas as bolsas. Só não tem Bolsa Chanel nem Bolsa Vuitton. De todas as bolsas desse país. Tudo. E a gente percebe isso. Então, ninguém gosta de que o povo não seja refém. Porque o que a gente fala é o contrário. Você tem que estudar, trabalhar e comprar o que você quer. Ser independente, escolher o que você quer. Não precisar pensar assim, não, a bolsa, se eu fizer assim, a minha bolsa eu vou perder. Se eu fizer assim, entendeu? Então, a nossa luta é difícil. E eu estou aqui hoje para agradecer o Dr. Ciro. Eu me sinto muito orgulhosa, eu e a Maria que está ali, ela não veio falar porque ela é muito inflamada. Entendeu? Ela já tinha quebrado tudo. Ela é muito exaltada. Então, a gente veio aqui hoje porque eu quero dizer para vocês, eu me sinto muito orgulhosa de ser amiga do Dr. Ciro Darlan, de saber que eu faço parte de um grupo de pessoas que ele admira o trabalho. E isso ele tem provado nesses 20 anos do nosso lado. Sempre eu preciso de uma declaração que eu funciono direito. Eu corro para o Dr. Ciro. Eu preciso de uma declaração de que a gente faz um trabalho honesto. Eu corro para o Dr. Ciro. E sempre que ele é perguntado sobre o nosso trabalho, ele está sempre nos apoiando. Um dia desse, no táxi, quando eu ia embora, o motorista disse assim, gente, eu fiquei tão orgulhosa de conhecer vocês. Eu falei assim, por quê? Ele disse, porque hoje eu ouvi no rádio, no programa do Boechat, coisas maravilhosas sobre vocês, sobre o trabalho que a gente faz. Então, doutor Ciro, eu não podia deixar de vir aqui hoje e dizer para o senhor, a gente vai estar sempre do seu lado, porque eu tenho certeza que o senhor está do nosso. Senhora Fânia Faria. Bom dia a todos vocês. Bom, eu sou Vânia, mais conhecida como a Vânia do Balé de Santa Teresa, mas hoje estou aqui representando o Fórum Estadual de Direito da Criança e Adolescente e o Fórum Municipal aqui da cidade do Rio de Janeiro. Então, falo em nome das instituições da sociedade civil, de todos esses fóruns no nosso estado e no nosso município. Mas hoje, antes de vir para cá, meu filho do meio, que o doutor Ciro conhece muito bem, o Jonas, um menino muito questionador, ele me perguntou o que eu ia fazer durante o dia e falei para ele que vinha esse evento de desagravo a doutor Ciro. Ele franziu a testa e me perguntou, peraí mãe, se você vai num evento que é de desagravo, então é sinal de que ele fez alguma coisa muito grave. O que ele fez de grave? Bom, ainda não respondi ao Jonas, porque o Jonas é uma criança um pouco complicada de lhe dar algumas respostas. E meditei sobre o assunto. Sim, doutor Ciro fez algumas coisas de muito grave. Defendeu crianças e adolescentes que não têm voz, que não são ouvidos e que muitas vezes são invisíveis durante toda a sua trajetória. Vem defendendo instituições da sociedade civil. Hoje em dia eu nem falo mais aquela palavrinha ONG, né? Porque ONG virou sinônimo de demonização das atividades da sociedade civil. Mas quando eu falo das instituições, eu falo daquelas instituições pequenas, aquelas que tiveram aqui agora há pouco, falando da importância do trabalho do Dr. Ciro, defendendo o tempo inteiro, não só as crianças e os adolescentes, mas aqueles que estão trabalhando por um futuro melhor para essas crianças e adolescentes. Outra coisa de muito grave que ele fez em toda a sua trajetória foi defender direitos humanos. Então, realmente, olhando pelo olhar, sabe lá Deus de quem, para algumas pessoas, alguns setores da sociedade, sim, doutor Ciro, sua atuação é muito grave.
É muito grave, pelo jeito, pelo interesse de algumas pessoas, pode ser muito perigosa. Só que também a nossa é muito grave e perigosa. Se defender direitos humanos, direitos de crianças e adolescentes, e defender o trabalho honesto, laborioso de várias instituições que há muitos anos vêm lutando para defender direito dessas pessoas, é uma situação grave. Então todos nós aqui realmente precisamos de um desagravo junto à sociedade, junto aos políticos, junto aos magistrados, para que ouçam a nossa voz, para que ouçam a voz daqueles que dia a dia são explorados, aqueles que dia a dia são subjugados às ações policiais, ouvir a voz da população, a nossa voz, a sua voz que tão bem nos representa e que durante toda essa trajetória vem lutando bravamente para que seja ouvida. Então, fica aqui o nosso desagravo, não, é o nosso gravo. Estamos todos aqui em situação de grande gravidade pela democracia desse país. Muito obrigada. Gostaria de convidar o senhor Roberto da AMAR para fazer uso da palavra. Bom, eu me chamo Roberto e eu queria dar aqui um pequeno testemunho dos longos anos que conhecemos o Dr. Ciro. Eu tive a honra de participar do primeiro trabalho com meninos de rua aqui no Rio de Janeiro, que começou eu e a irmã Adma em 1984. Depois, em 86, nos constituímos juridicamente. E, naquela época, os meninos de rua no Rio de Janeiro fugiam quando ouviam falar no juizado, juiz de menores, né, que falava. Eles fugiam das combis como o diabo foge da cruz. E nós também tínhamos muito medo, não conseguíamos nos aproximar. Ainda era a época do Código de Menores. E aí, quando vimos no jornal que ia tomar posse, isso aí já foi em 1992, 93, 90, o novo juiz de menores no Rio, mas eu descobri onde era e fui com os meninos, um grupo de meninos de rua na posse do Dr. Ciro. Entramos no auditório grande, né? E pela primeira vez ouvimos um discurso diferente, bonito, do novo juiz da infância no Rio de Janeiro. E aí fomos cumprimentá-lo e sentimos que era uma pessoa diferente. Nos acolheu com tanto carinho, né? Cumprimentou a cada criança. E, a partir daí, nós percebemos que o Rio de Janeiro tinha sido premiado com um juiz humano que se abriu para a sociedade civil, se aproximou dos projetos sociais. Ele queria fazer diferente, abraçou, defendeu o Estatuto da Criança, que estava começando naquele tempo, e que todo mundo era a mudança total, né, do Código de Menores, e a gente passou a ouvir a linguagem de que a criança era sujeito de direitos. Então ele fazia ecoar aquilo que o Estatuto trazia, não é, de forma forte, para uma mudança de mentalidade. E percebemos também a presença dele, não é, nos momentos difíceis, indo visitar os abrigos, indo ao encontro, não é, da onde estava o adolescente infrator, não é? Foi o primeiro juiz que ia dentro das unidades de privação de liberdade fazer audiência lá dentro, presente, não é, no momento que houve a chacina da Candelária. Presente na caminhada pela vida. Foi a primeira vez que a gente viu um juiz da infância presente numa caminhada na Rio Branco, junto com as crianças de mão dadas, gritando pela vida. E não foi preso. É verdade. Então, esse é o testemunho que eu queria deixar aqui, dizer que
a gente se sente honrado, representado durante todo esse longo tempo. E mesmo depois que ele foi promovido a desembargador, ele continuou presente. Ele continuou sendo a mesma pessoa, a levar os meninos de rua para almoçar com ele, na ceia de Natal, e faz isso com a simplicidade e o jeito que ele tem. Por isso, a gente hoje não pôde trazer mais crianças lá da nossa Associação Amar, porque estão na escola, e a gente daqui a pouco tem que ir, porque eles estudam à tarde. Então, queremos lhe agradecer de coração por o senhor ser a pessoa que é, a amizade que sempre demonstrou e o carinho com a causa da criança e do adolescente. Quero convidar as crianças, então, para vir dar um abraço no Dr. Ciro aqui, representando todas as crianças. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Felipe Peçanha, eu faço parte do Fora do Eixo e da Mídia Ninja, movimento social que já vem aí há alguns anos lutando também, junto com outros movimentos sociais, assim como o Ciro, né, em defesa de um Estado democrático de direito. Eu acho que vale aqui, diante de tudo que já foi colocado, ressaltar de maneira breve assim, alguns pontos, né, principalmente porque o caso que nos traz aqui hoje é um caso muito específico e muito curioso, né, um caso que ele, de certa maneira, ele já foi julgado. Né, o Ciro concedeu alguns habeas corpus a alguns ativistas que estavam nas ruas do Rio de Janeiro para que eles pudessem responder em liberdade o processo que eles foram acusados. Mas esse processo, ele, de certa maneira, ele já foi julgado e ele já foi colocado, né, diante de nós nas bancas de jornal, nos horários nobres da TV brasileira. Qualquer um, à época do caso, podia ir, né, nas bancas e comprar um jornal como o Globo e ver ali já os vereditos e os acontecimentos da forma como eles já estavam sendo colocados ali, né, de maneira totalmente criminosa, de maneira totalmente tendenciosa, né, fazendo uso aí de uma maneira totalmente inescrupulosa de uma mídia que tem que ser colocada. Né, essas pessoas, elas foram expostas, elas foram violentadas e eu faço uso da palavra aqui para colocar totalmente à disposição a Mídia Ninja e o Fora do Eixo, né, ao seu dispor, Ciro Darlan e a todos os movimentos sociais, porque a gente sabe que, né, esse tribunal de exceção ele foi montado dentro das redações do Jornal Globo. A redação, né, é ela que recebe de fato a organização criminosa que está por detrás de todo esse caso aqui, e a gente sabe que qualquer reforma política só vai ser concretizada se a gente antes disso conseguir ter uma reforma dos meios de comunicação. Então, por uma mídia livre, por uma mídia democrática, por uma mídia que esteja aberta aos movimentos sociais, a gente se coloca aqui totalmente à disposição sua, Ciro Darlan, e de todos os movimentos. Obrigado. Gostaria de chamar o deputado Robson Leite. Boa tarde a todas e a todos. Doutor Ciro, demais magistrados aqui presentes. Serei breve, mas não podia deixar, na correria de campanha que eu e outros companheiros e companheiras estamos, de não passar aqui para dizer da importância de figuras públicas como o senhor. É obrigação nossa, que vivemos na política, ressaltar a independência dos poderes. Eu me recordo de alguns episódios. Me recordo quando o senhor, na época juiz da infância e adolescência, fazia audiências dentro das unidades, audiências importantes que mostravam a situação para a sociedade que viviam aquelas unidades. Me recordo do senhor presidente do Conselho Estadual, no ano de 2009, fazendo uma gestão de avanços e de profunda transparência e da necessidade do poder público ter atenção para os nossos jovens. E me preocupa, doutor Ciro, nesse momento, quando vemos algumas forças ultraconservadoras defendendo algumas agendas, como a redução da maioridade penal, como solução para o problema da violência. Um profundo atraso, e que a gente encontra em figuras como o senhor, doutor Damasceno e outros juízes, magistrados, advogados, referência para fazer um contraponto,
a essa onda conservadora que contamina a política como um todo, o polis, a cidadania. E eu não poderia deixar de estar aqui para manifestar a importância da independência dos poderes. Vivi situações como essa, parecida na Assembleia Legislativa também. Vivi situações de profunda criminalização, no meu caso específico, dos movimentos sociais e da esquerda, que, aliás, na minha percepção, ainda continua e traz alguns reflexos como esse. A nossa democracia avança, a nossa justiça avança na medida em que a independência é um pilar do Estado Democrático Brasileiro. E na medida também que temos quadros como o senhor e tantos outros. Meu profundo agradecimento à sua militância e apoio a tantas causas que o senhor abraça corretamente em defesa do Estado Democrático de Direito e da Justiça. Muito obrigado. Quero registrar a presença do desembargador Cláudio Delorto e da juíza de direito Andréa Pachá. E chamar para fazer uso da palavra o senhor Maurício Roberto Como de Matos, em nome do Clube de Regatas do Flamengo. Bom dia. Fiquei na dúvida se iria... Bom dia, prazer estar aqui, bom dia a todos. Fiquei na dúvida se iria falar ou não, mas fui exortado pelo IATA, disse, o Flamengo não vai falar, e o Flamengo tem sempre que falar. Porque, na verdade, nós somos 40 milhões de torcedores, e nesse ato aqui, temos um rubro-negro, que é o nosso querido, ilustre amigo, irmão Ciro Darlan, companheiro de arquibancada, companheiro de muitas alegrias, aliás, muitas, e hoje, no dia a dia, bastante presente, porque já estamos lá brigando na tabela. Mas nós estamos falando hoje aqui de um ato onde se mexe com o Estado de Direito. E o Flamengo, na presença do presidente do Conselho de Administração, está aqui para dizer para os senhores, nós temos aqui um estadista, uma pessoa que realmente briga pelo dia a dia e por esse Estado de Direito. Então nós estamos solidários, estamos aqui em nome dessa nação para dizer, Ciro, continue a sua luta e não se cale. Muito obrigado, um abraço. Bom, a última pessoa inscrita é a senhora Rosiméria, do Conselho Tutelar do Rio de Janeiro. Boa tarde. Eu venho aqui em nome da Associação de Conselheiros Tutelares do município do Rio de Janeiro, faço parte da diretoria, e quero dizer que a associação e os conselheiros, desde 96, né, que eu conheço o doutor Cidarlan, e ele foi sempre parceiro nosso. E só quero fazer 13 lembranças interessantes. Logo que eu assumi o Conselho Tutelar em Marechal Hermes, que é Madureira, e tinha uma audiência no abrigo. E quando eu não sabia como chegar nesse local. E cheguei assim, mais ou menos, a 15 minutos. Aí, quando eu vou entrando no abrigo, conheci o doutor assim, doutor Ciralã. Chamou, foi até, eu acho que você estava junto com ele, assim, vai no conselho e manda a polícia para pegar a conselheira, que tinha que ter uma audiência, não podia faltar o conselheiro, né? Aí, quando eu entrei na sala, que eu nasci no abrigo, que eu vi ele falando isso, que era eu, assim, meu Deus, ele vai me prender. Foi a primeira vez que eu tive contato com o doutor Ciro Darlan. Isso foi um fato. Outro fato também, quando no abrigo, lá em Bangu, e assim, eu vejo uma admiração, porque ele tem uma sensibilidade com as pessoas. E tinha uma mãe no abrigo que era negligente, e era ex-presidiária e era usuária de droga. E quando ela chegou na audiência, tinha uma mesa, tinha várias mães, vários casos para se resolver. Eu estava presente como conselheira da área. E aquela Janete, o nome da Janete, posso falar aqui o nome da Janete, porque ela também era bem tranquila para isso. Aí chegou e falou assim, Janete, fica quietinha. Deixa que eu falo para você, e o abrigo fala para você. Aí ela chegou e falou assim, eu sou usuária, eu sou usuária de droga, ela fala assim, sou ex-presidiária, mas eu quero dizer que eu amo meus filhos, e começou a fazer assim, em voz alta, perante o juiz, falei assim, meu Deus, agora é a vontade de prender ela. E ele foi sensível com ela.
chegou até ela, conversou com ela, levou para fazer, tinha um projeto muito bom, por sinal, na primeira vara da infância, de projeto de alunos, pais, alunos, né? Escola de pais, né? E ela ficou lá, e hoje eu vejo ela, há uns 10 anos atrás, depois eu vejo na comunidade ela, com seus filhos felizes, e ela é grata também. Assim, são situações interessantes que o doutor Ciro Darlan, como juiz, ele tinha sensibilidade, entendeu? E nós somos alegres porque as atuações todas que eu e outros conselheiros naquela época, na ocasião, teve tempo, a parceria e o companheirismo da primeira vara na pessoa do juiz doutor Ciro Darlan. E nós somos gratos por isso e avançamos muito na gestão quando ele estava conselheiro, estava como juiz da primeira vara. E acredito eu acho que isso não vai estimular o nosso desembargador. Nós estamos juntos e apoiando em nome da associação. E dizer também outro fato, eu sei que está muito coisa, mas um fato interessante. Minha mãe, hoje ela não está mais conosco, mas ela tinha uma verdadeira oração pelo doutor Ciro Darlan. Então, toda vez que aparecia na televisão, na mídia, ou tinha um encargo, depois que ela morreu, eu descobri que ela tinha cada vez que caiu no jornal, uma reportagem, eu achei nos quadros dela uns cortezinhos, tudinho, do doutor Ciro Darlan, tudinho se guardado, tudo um atrás do outro. Eu achei interessante aquilo, assim, verdadeiramente minha mãe gostava muito. Aí ela falava assim, olha, eu vi o teu juiz na televisão e ele dizia assim, eu vejo nele, inspiro ele sinceridade, inspiro nele assim, confiança, ele é homem íntegro. Ela tinha 73 anos, entendeu? E hoje ela não está conosco, mas eu comecei a meditar nisso e achei interessante isso. Tem uns 3 anos que eu fui lá, encontrei todos, está guardado lá, um montão de reportagem, aonde o doutor Ciro Darlan estava defendendo a causa da criança e adolescente. Por isso nós somos gratos por tudo, entendeu? Eu acredito que todos que estamos aqui, você foi parceiro nosso. Boa tarde. Eu pedi um pouquinho de paciência para vocês. Tinha uma inscrição que não tinha sido computada. O senhor Danilo, depois o desembargador Ciro Darlan. Bom dia. Até fico com a boca seca, porque não estou acostumado a falar. Conversei com o Monteiro. Monteiro dá vontade de falar um pouquinho lá, né? Como eu falo, conheço o Ciro Darlan há 31 anos, né? Conheci na casa do antigo Leonel de Moura Brizola, no Natal. Eu tinha 19 anos, a gente estava chegando de Porto Alegre, né? E tive a honra de conhecer o meu amigo Ciro Darlan, que se tornou amigo, né? Como gestor público, hoje eu sou vice-presidente do Conselho Municipal da Criança e Adolescência do município do Rio de Janeiro, representando o governo, Secretaria de Trabalho e Emprego. Mas antes disso, quem não conhece Ciro Darlan? Flamenguista, amigo, conheço a esposa, a família, os filhos. Várias vezes a gente fazia um churrasco na segunda-feira na Fórmula do Gol, para descontrair. Mas também conheço o guardião da política pública do Estado do Rio de Janeiro, da criança e adolescente. Meu amigo Ciro Darlan, várias vezes, como orientador, muita gente falava, o que eu vou fazer como governador Leonel Brizola, como o doutor Pinot, que era secretário de Direitos Humanos e Sistema Penitenciário. Muita gente chegava e falava assim, o que eu vou fazer? Qual o caminho que eu vou levar numa revolução socioeducativa? O Ciro Darlan estava presente. Nas construções do CIEP, o Ciro Darlan estava presente, orientando o governo do Estado, orientando o governador Leonel Brizola, orientando o prefeito Marcelo Alencar, orientando a Rosinha, orientando o Garotinho. Como? Porque eles não sabiam o que era uma criança, eles não sabiam como fazer, mas chamava Dr. Ciro Darlan, certo? Como nós vamos fazer para tirar o nome do Funabem? O Brizola chegou e vamos falar com o Ciro.
vamos botar socioeducativo. Então o Degase foi das pessoas também que escolheu o nome do Degase, tirando aquele nome terrível do Funabem, criando os crianças regionais, regionalizando. Também o doutor Ciro estava lá presente. A Defensoria Pública entrando dentro do sistema socioeducativo, que não existia em 2000. Foi o doutor Ciro Darlan também, foi uma das pessoas que orientou o doutor Pinot, que era secretário de Justiça e Direitos Humanos. Esse ato de desagravo, para mim, eu fico totalmente emocionado, com boca seca, sabe? Porque não existe, mas a lei está para isso. Como meu pai foi preso também injustamente, né, acusado de atirar pedra no Sarney, foi aniciado, mas a justiça está ali, né? Me desculpe, mas eu estou aqui com orgulho de amigo e de gestor público. Muito obrigado, doutor Ciro. Antes de dar a palavra ao desembargador Ciro Darlan, eu queria informar que o programa dessa nossa sessão de desagravo do Instituto de Defensores dos Direitos Humanos estará a partir de amanhã na rede jurídica, na internet. Convido a fazer uso da palavra o desembargador Ciro Darlan. Queria, em primeiro lugar, agradecer ao meu presidente, o presidente Rocidélio Lopes, por ter me colocado nesse jardim para receber tantos adubos para fortalecer a minha árvore, para que eu possa continuar nessa mesma caminhada. Agradecer aos colegas todos, amigos que aqui prestigiaram e que tão bem foram representados pela guarda, velha guarda da Mangueira, a escola do meu coração. E pelas crianças e adolescentes tão bem representados aqui da AMAR. Na verdade, toda a nossa sociedade se resume nesses extremos. Crianças abandonadas, desamadas, despossuídas. E esta alegria, essa experiência das pessoas idosas da velha guarda da Mangueira, recheada por todos vocês que prestigiaram esse evento e que encheram meu coração de alegria e de fortaleza com essas palavras aqui pronunciadas. Na verdade, eu vou ser muito breve, porque quinta-feira passada eu festejei mais uma vez o dia de Santo Agostinho. Santo Agostinho é o meu santo, Santo Agostinho é o lugar onde eu recebi toda a educação. Eu só fiquei preocupado aqui ao dizer que eu aconselhei tantas pessoas que fizeram tantas coisas erradas. Será que foram em razão dos meus conselhos? Fiquei preocupado. Mas Santo Agostinho tem uma frase interessantíssima que diz assim: fizeste-me para ti, Senhor, e inquieto está o meu coração, até que descanse em ti. Inquieto está o meu coração, indignado está o meu coração, e resignado está o meu coração, irreverente está o meu coração. Não hão de me calar. E depois de todo esse adubo que eu recebi aqui em forma de palavras, eu me sinto realmente, presidente Rocidélio, fortalecido, porque sei que essas palavras não foram dirigidas ao desembargador Ciro Darlan, foram dirigidas à magistratura do Rio de Janeiro.
à magistratura fluminense, à magistratura brasileira, porque o juiz não pode ter medo. O juiz que tiver medo tem que botar o pijama e ir para casa. O juiz não pode se deixar pressionar por quem quer que seja. O juiz, quando nós assumimos este compromisso perante a sociedade de respeitar as leis e a Constituição, este compromisso significa que nós temos um compromisso com a sociedade onde nós vivemos. O nosso compromisso é com a interpretação da lei e a sua fundamentação. Nossas decisões devem ser fundamentadas por regra constitucional. Ame, diz Santo Agostinho, e é para encerrar, para fazer aquilo que o apraz. Ao calar-se, cale-se com amor. Ao gritar, grite com amor. Ao corrigir, corrija com amor. Ao perdoar, perdoe com amor. Que o amor seja a raiz oculta em todas as suas obras. E que o amor seja o alimento, a seiva que alimenta todas as decisões judiciais, porque nós somos juízes não para sermos servidos, mas para servir a essa sociedade. Muito obrigado pela presença de todos vocês. A Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro se sente honrada com a presença de todos e dá por encerrada essa sessão de desagravo. Boa tarde a todos. Então, o programa Encontro com a Justiça hoje fica por aqui. Na sexta-feira, nós voltaremos a nos encontrar de 11 ao meio-dia, ao vivo, na Rede Jurídica.